Vamos lá, são 8h40. Temos aí uns 30 minutos, 35 minutos para a gente pegar ainda. Natureza pecaminosa do homem, página 18.6. Significado. Natureza pecaminosa é a capacidade e inclinação humana para fazer tudo aquilo que nos torna reprováveis aos olhos de Deus. O termo técnico seria queda original, né? Seria o pecado original. É a inclinação que o ser humano tem para fazer totalmente aquilo que é contrário à vontade de Deus. 6.2, passagens bíblicas. Efésios 4.18, gostaria que vocês lessem para mim. E Romanos 1.18. Romanos 1.18 é o mais clássico, né? Leia para mim aí. Romanos 1.18 e Efésios 4.18. Os irmãos que estão conosco pela internet, estamos estudando hamartiologia. Romanos 1.18. Romanos 1.18 e Efésios 4.18. Vamos lá. Quem lê? Essa ignorância em que vivem tem a ver com a inclinação natural para o pecado. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer na morte do ímpio. Mas o próprio ímpio, pela sua própria natureza, existe muitos deles que são irreconciliáveis, né? Não são intratáveis, irreconciliáveis. Não querem acordo com Deus, de jeito nenhum, né? Romanos 1.18. Esse detém a verdade pela injustiça, essa questão de Romanos 1.18, não é para o ignorante, é para aquele que sabe a verdade, independentemente através de qual revelação. Pode ser através da revelação bíblica, escrita, né? Como pode ser também através da revelação natural, da consciência. Todo mundo tem um conceito ético sobre Deus, é impossível o ser humano não ter algum conceito ético sobre Deus, ou sobre a verdade, sobre a moralidade, sobre aquilo que é correto. Então, todo mundo é reprovável diante de Deus através dessa visão doutrinária. 6.3. Resultado da natureza pecaminosa. Morte espiritual. Todo homem nasce espiritualmente morto por causa do pecado original, provocado por Adão. Eu não sou responsável pelo pecado de Adão. Eu não sou. Mas o pecado de Adão atingiu toda a raça humana. E naturalmente a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós morremos espiritualmente em Adão. E é a primeira morte que acontece. Isso está lá no texto. Certo? Fala. Destituído e carece da glória de Deus? Carece no sentido de que o homem precisa. O homem precisa daquilo que ele perdeu. Destituído é tirado. É tirado daquela posição que antes tinha. Destituir. Instituir você coloca. Destituir você tira. Então, mas você tem destituídos estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Quem está destituído automaticamente carece. Então ele coloca logo direto, carece por quê? Porque foi tirado. Ele precisa daquilo que lhe foi tirado. Mas foi tirado por quê e por quem? Aí a gente tem que ver o que aconteceu com Adão. O homem fez a escolha de querer deixar Deus e abraçar o diabo. É consequência. Certo? Então nesse caso aqui, primeira morte é a morte espiritual. Aí segundo, depravação total. O que é a depravação total? É um termo, no caso, antes de explicar aqui, é um termo que se usa, é um termo técnico. A depravação total é um termo técnico, depravação total. O que é a depravação total em miúdos? É um termo simples, queda original, é o pecado original. É a condição que todo ser humano está por causa do pecado de Adão. Esse seria o termo, é um termo calvinista e também arminianista, né?
total impossibilidade do homem de se salvar ou responder a Deus por sua salvação. Ouvir o Espírito Santo é a ação do próprio Espírito Santo no homem. De novo, ouvir o Espírito Santo é a ação do próprio Espírito Santo no homem. Ou seja, o homem não consegue ouvir a voz do Espírito Santo se o próprio Espírito Santo não desentupir os seus ouvidos espirituais. É uma benção, né? Tem fundo musical ainda na sala, né? Você tem um texto bíblico, né? Que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela a palavra. É interessante que algumas traduções coloca a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Não é ouvir a palavra, é ouvir e o ouvir pela palavra. No texto original está assim. Dá-se a entender que a própria palavra do Espírito Santo é uma espécie de cotonete para desentupir o ouvido para que ele ouça. Sim. Justamente. Convence do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque o príncipe desse mundo está julgado. Pecado da justiça e do juízo. Aliás, da justiça, porque vocês não querem saber de mim. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, ele convence da situação em que a gente está e da realidade que nos espera se a gente não se converter. As duas coisas. Isso, ele mostra. Ele tira as vendas dos seus olhos e mostra o seu estado. Mostra o seu pecado, mostra a sua situação de caído. E mostra para você as opções que existem. A vida e a morte, a salvação e a condenação, o céu e o inferno, ele mostra. Aí entra, no caso, na visão arminianista, que é a visão que a gente segue do arminianismo, de Jacó Armínio, a visão que a gente defende da liberdade, é chamado de livre-arbítrio liberto. É como se ele estivesse libertando a nossa capacidade de escolher. Porque com o pecado em nós, não existe capacidade de escolher a salvação ou Cristo, ou decidir mudar de vida em relação ao pecado. Então o Espírito Santo vem e liberta o meu arbítrio, liberta a minha capacidade de livremente fazer uma escolha certa. Seria mais ou menos isso. O Espírito Santo é quem faz isso. Ele me guia, na verdade, enquanto convertido, mas me convence do pecado, deste mal que está sobre mim. Certo? Isso a gente trabalha muito na matéria chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas isso está muito claro. Convencer não é obrigar. Não é pegar e levar, não. Convencer é mostrar. É levar a crer. É levar a entender. É observar. Entendeu? Seria isso. Depravação... Total impossibilidade do homem de se salvar ou responder a Deus por sua salvação. Ouvir o Espírito Santo é a ação do próprio Espírito Santo no homem. Depravação do homem, mas não em sua totalidade. Na visão arminianista, não é uma depravação a ponto do ser humano não saber escolher nada bom. A depravação total, ela é trabalhada no sentido de que o ser humano ele não tem possibilidade de escolher aquilo que é a salvação, escolher Jesus Cristo. Escolher seguir um caminho que não me leva para o inferno. Agora, por exemplo, existem pessoas que vão ter que fazer uma escolha. Ele tem um emprego A e um emprego B. Ele não tem capacidade de fazer a escolha pelo melhor emprego? Não tem? Ele tem. O sinal está vermelho. Ele não tem a possibilidade de escolher esperar o sinal ficar verde? Então não é escolher num sentido genérico. O ser humano, a depravação total, coloca a questão de que o ser humano não tem condições de escolher a salvação. Não tem condições de escolher Jesus Cristo. Não é certo? Mas no aspecto moral, existe muita gente
boa, muita gente que escolhe a coisa certa, mas isso não quer dizer que esse seja o caminho da salvação, porque o caminho da salvação é Jesus Cristo. Aí entra, quando ele me convence do pecado, da justiça e do juízo, tudo isso é em relação a Jesus Cristo, aquele que é o meu Salvador. Sem ele, eu não consigo escolher, certo? É lógico que essa discussão pode ser muito mais ampla. Estou aqui arranhando, no caso, ela, né? Total impossibilidade do homem de se salvar, mas capaz de ouvir o apelo do Espírito Santo e responder ao mesmo. Na visão calvinista, o ser humano não responde. O ser humano não tem capacidade de responder a esta salvação. Ele é eleito, ele é escolhido, independentemente se ele quer ou não. Na visão arminianista, não. Ele é convencido. Ele ouve o Evangelho e ele faz essa escolha, ele responde positivamente ou não ao Espírito Santo, querendo ou não a salvação. No sentido prático, a gente vê isso todos os dias, certo? É difícil provar, no sentido prático o calvinismo, mas no sentido prático o arminianismo você consegue provar facilmente. Dá para você provar. Você vê isso constantemente. Pessoas escolhendo ou não. Não, ele saiu porque ele não era eleito. Você tem para quem quiser entender isso melhor, leia Hebreus 6 e Hebreus 10. Aí você vai ver, né, o que acontece com aqueles que de fato creem de verdade, são convencidos de verdade, experimentam de verdade o Espírito Santo e a palavra da vida. Hebreus 6. Lá você tem o pecado imperdoável, porque não tem perdão mesmo, chamado apostasia. A apostasia, que é você abandonar a fé verdadeira por uma fé falsa. E normalmente isso não tem perdão de acordo com Hebreus 6 e Hebreus 10. Está lá, é só você ler. Certo? Tudo bem? Quer acrescentar alguma coisa aí, Gabriel? Isso. Os calvinistas colocam a regeneração antes da fé. Eles colocam a regeneração antes da fé. Né? E nós não, nós colocamos no arminianismo, a gente coloca a fé antes da regeneração. Primeiro você crê para ser salvo. Na visão calvinista não, primeiro você é salvo para depois crer. Aquele que crê e for batizado será salvo. Na visão arminiana, a fé sempre vem antes. Né? E isso tem a ver com essa questão da discussão da depravação total. Mas não vou entrar nisso porque o assunto não é especificamente este, né? Só piora. Ah, não. Aí... fica até chato. Quem quiser entender um pouquinho melhor essa questão da depravação total, tem um livrinho do Carlos Kleber, que é um livrinho pequenininho, acho que deve ter umas 90 páginas, se não tiver, 79 páginas, só sobre depravação total. Aí você vai entender. Para entender todos os outros pontos de discussão de calvinismo e arminianismo, primeiro você tem que entender isso aqui. É o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto da discussão. É esse daqui. Aí você entende o que é essa discussão. Mas nós estamos tratando de amartiologia. Então, não tem como. A gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Porque o pecado é a base. O ser humano só é salvo porque ele pecou. O ser humano só está depravado totalmente porque ele pecou. Certo? Então é nesse sentido que a gente discute. O ser humano só tem a sua natureza pecaminosa, a sua natureza humana caída porque ele pecou. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Transmissão da natureza pecaminosa. Pois todos pecaram, aí Isaac, e carecem da glória de Deus. Precisam da glória de Deus. E destituídos foram da glória de Deus, como diz algumas traduções, né? Todos pecaram, ou seja, o pecado de Adão não ficou só em Adão, certo? A gente precisa entender isso. O pecado de Adão não ficou só em Adão. Não é Adão por Adão. É Adão
para toda a humanidade. Certo? É Adão para toda a humanidade. Todos pecaram. Todos pecaram em quem? Todos pecaram em Adão. Todos pecaram em Adão. Não tem como que por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. De maneira que a morte passou a todos os homens. Então é geral. Ninguém. A criancinha mais inocente que você possa conhecer, ela é uma pecadora em potencial. Um dia ela vai pecar quando ela tiver consciência. Isto é, não tem como mudar. Sim. Porque mesmo que ela morra inocente, a salvação dela também está condicionada ao sacrifício de Jesus. Lógico. A criança, ela morre inocente, morre sem pecado. Por mais que ela tenha a natureza nela, ela não é um pecador consciente, então ela morre salva. Todas as crianças mortas em guerras, em destruições, qualquer parte do mundo, a partir do momento que ela não alcança a idade da consciência, ela está salva automaticamente. Não pode, não é do reino, né? A pureza, né? Mas o pecado em potencial está lá. Quando ela crescer, ela vai desenvolver. O pecado, como falamos, é um estado mau. É um estado mau da alma. E esse estado é universal. Grifa aí. Esse estado é universal. Isto é, todos nascem neste estado mau. E mau aí é no sentido moral. Está no sentido moral? Todos nascem com esta maldade, essa tendência no seu ser. E ninguém gosta de ser ludibriado. A criança não gosta de ser ludibriada. E a criança às vezes quer tomar aquilo que não é dela, já desde pequenininho. É meu. É meu. É meu. E olha para a mãe, ou seja, olha para a mãe defender. Fala, mãe, fala que é meu, fala. Para defender, já está olhando para pedir que a mãe confirma o erro dela. Não é seu, filhinho, não é seu, é dela, filhinho. Não, mamãe, é meu. Eu falo, não é seu. Tem que ensinar agora. Não é seu. O seu está na sua casa, para ela entender que o que é dos outros é dos outros. Né? É de pequeno que aprende a ética, o que é a verdade. Todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa. Todos nascem tendenciosos ao egoísmo, né? À mentira e os demais frutos da natureza. Quem aqui já viu criança mentir? E por que mente? Já nasce, já até lá. Ela, às vezes ela não tem nem consciência da proporção da mentira dela. De vez em quando a gente assiste uns vídeos no YouTube, esse bendito TikTok inventaram que tem uns vídeos de crianças aqui, você fica admirado com a inteligência, com a esperteza de algumas crianças, né? Criança querendo convencer a mãe, vai lá e pega a tinta e meleca tudo, e pega o batom da mãe e mela tudo isso aqui e tal. Quem fez isso? Sabrina, quem fez isso? Sempre foi ele. Foi ele, mamãe. Foi ele, mamãe. Ele nunca assume, né? Já começa a mentir desde pequenininho. Nunca assume o erro que cometeu, né? É sempre assim, essa tendência, né? Olha lá. Se não corrige desde pequeno, vai ser um mentiroso quanto mais. E os demais frutos dessa natureza. A esta natureza pecaminosa que herdamos, chamamos de... Já está em negrito aí. Este nos foi imputado. Está em qualquer um de nós. Jesus Cristo foi a única pessoa que nasceu fora desse estado
e livre desse princípio fundamental. Jesus Cristo não teve o pecado original nele, porque em Jesus não houve o nascimento de um relacionamento comum. Foi o Espírito Santo em Maria, gerando Jesus. Então não se fechou o ciclo normal de todo ser humano para que Jesus nascesse com a sua natureza pecaminosa. Ele não tinha o pecado dentro de si. Uma vez que todo ser humano nasce debaixo desse princípio, todos, sem exceção, já nascem condenados à morte eterna. Se não forem salvos pela graça de Deus, todos nascem mortos espiritualmente e precisam ser ressuscitados com Cristo. Leia para mim Efésios 2, 4 a 6 aí. Quanto vocês acham? O Abel Langston assevera, ele diz: quando Adão caiu, com ele caiu a raça humana, pois ele era a raça de então. Sua queda começou a fazer parte da sua natureza moral, que passou aos seus descendentes. É só você ver a história de Caim, né? Olha lá o Caim. Deus não pede nada, Deus não exigiu nada, e daqui a pouco está lá Caim e Abel diante de Deus para trazer um fruto. Fruto da terra e o sacrifício dos seus animais. Abel, pastor de ovelha, Caim, agricultor. E está lá, eles trazem. Deus não tinha pedido nada. Mas ambos se colocam como adoradores em potenciais. Ou como verdadeiros adoradores. Mas Deus atentou o Senhor Deus para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Deus é seletista, Deus é ruim, não. A condição em que eu me coloco diante de Deus como adorador, como ofertante, é que vai dizer se Deus aceitará o que eu sou ou não. Deus não está. A seleção já está em mim. Se o pecado não está em mim, eu serei aceito. Aí Deus vai dizer, Caim fica bravo, fica nervoso. Olha a natureza pecaminosa, logo lá. Ficou bravo, ficou nervoso. O seu semblante ficou, sabe, bravo, isso aqui, que conversa é essa? Isso, aquilo. E Deus, algum problema aí, Caim? O que está pegando? Caim, se você procedesse corretamente, você seria aceito. Não falou nem da oferta. Você seria aceito, mas o pecado está à porta do teu coração. Sobre ele você deve dominar. Olha só, quero ver calvinista responder isso aí, né? Sobre ele você deve dominar, você tem que escolher. Você vai deixar ele entrar, você vai deixar ele arrebentar o teu ser e de entrar de vez para arrebentar tudo? Ou você vai resistir isso? Depende de você. Qual foi a decisão dele? Deixou o pecado entrar de vez. A graça resistir. Você resiste à graça. Você pode dizer não ou sim para a graça. O Deus gracioso chegou lá e falou para ele, você tá, eu sei que você não gostou muito, mas é a sua condição. É o seu estado de ser que mostra quem você é. A tua oferta não tem nada a ver. É você. Se você procedesse bem, tudo que é teu seria aceito, inclusive você. Mas o contrário aconteceu. Ele pegou, foi pelo caminho que ele achou que fosse mais fácil. Eu tiro a concorrência, só sobra eu como adorador, aí Deus vai ter que me aceitar. Ele coloca Deus na condição daquele que precisa de sacrifício. Ele tira Abel, eu tiro Abel, só tem eu, minha mãe, e meu pai agora, só vai sobrar a gente, então ele vai ter que me aceitar. Como se Deus tivesse necessidade dele e da oferta dele. Aí Deus se levanta, sangue inocente foi derramado. Caim, onde está teu irmão? Onde está teu irmão, Caim? E Deus coloca a responsabilidade nas costas de Caim, o fato dele ter que saber onde o irmão dele estava. Onde está teu irmão? Cadê teu irmão, Caim? O sangue dele está gritando sobre a terra. E Deus sabia. Assassino. A natureza pecaminosa. A condição dele. E ele se arrebentou a cara. Ele pensou que agora eu sou o único ofertante, só sobra eu.
Meu filho, eu não vivo da tua oferta, Caim. Depois de você, vai vir um outro, que vai ser melhor do que você. Aí em Gênesis 5 está escrito que Caim gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. E esse temia Deus, que era Sete. Em compensação, toda a raça caimita morre no dilúvio. Não sobra um para contar a história. Pronto. Deus resolve a situação. Cadê? Então a natureza pecaminosa é assim. Às vezes a gente pensa que nós somos o último biscoitinho do pacote. Deus precisa de mim. Ah, meu filho, Deus não precisa nada, de nada, absolutamente nada. E se sinta privilegiado, honrado, por ele usá-lo como instrumentalidade em suas mãos, como instrumento em suas mãos. Dê graças a Deus que você tem esse chamado de fazer alguma coisa para Ele. Né? Ah, Deus precisa de mim. Não, Deus não precisa. O outro precisa de mim. Deus não. Deus usa a mim porque o outro, o irmão Regis, precisa de mim. Então Deus usa a mim porque o Regis precisa de mim. Mas Deus não precisa de mim. Ele é absoluto, Ele é perfeito, Ele é completo. Ele é pleno. Então, tira isso da cabeça. Então, tem gente que ainda tem essa mentalidade meio doida, né? E pequenininha, né? Misericórdia. Leia aí, Efésios 2, 4 a 6. Quem lê? Mas Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. E estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Uma coisa linda. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós não temos vida própria. Vida espiritual, só em Jesus, só em Cristo. Comunhão com Deus, só através de Jesus. E como é bom depender dEle. Essa lição de domingo passado agora de escola bíblica, para quem tem escola bíblica em sua igreja, foi falado sobre sabedoria. Sobre sabedoria e o quanto o homem deve ser dependente de Deus para ser sábio. Ter a capacidade de tomar decisões sábias para viver uma vida melhor. Usamos o exemplo de Salomão, que infelizmente, no final da sua vida, no momento em que ele precisaria mais ser exemplo para o seu filho Roboão, ele não foi exemplo. Não foi exemplo. E por causa dele, a próxima lição vai falar sobre o reino dividido, o reino rasgado. Segundo lá, 1 Reis 11, 11, né? Rasgarei o reino da tua mão e darei ao teu servo. Darei àquele que um dia te serviu, pra você aprender. É condição. Deus, ele próprio inaugurou o templo e disse: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados. Isso é condição. Ele próprio está lá, na inauguração do templo, ele próprio está escrito lá, ele próprio falou isso. Agora, ele próprio seguiu por um caminho diferente. Então não adianta. Se seguir caminho diferente, nós vamos colher o que a gente vai plantar. Isso é naturalmente. Seja dependente de Deus. Viva uma vida de absoluta dependência de Deus. Pode ter certeza, tudo dará certo. Agora, se nós decidirmos pensar que precisamos, que Deus é o coitadinho dele, né? Esses apelos que a gente faz. Quem quer aceitar Jesusinho, Jesus Cristinho como Salvador, está do lado de fora, está tão frio, vai ficar aí com friozinho, deixa ele entrar no teu coraçãozinho que está quentinho, isso aqui tá... Ai, coitadinho dele, né? Você diminui, só falta oferecer Jesus igual a mamão final de feira. É o mamão de final de feira, é a manga de final de feira, toda amassada. Jesus, ele é precioso. Ele não é mercadoria de terceira categoria. Somos nós que necessitamos incondicionalmente dele. Incondicionalmente. Outros pecados confirmam o estado do homem decaído. O pecado da raça é nosso, mas os pecados pessoais de Adão não nos pertencem e não participamos da sua culpa. Ou seja, eu sou culpado pelo meu pecado, mas não pelo de Adão. Certo? É por isso que Deus nos imputa o pecado da raça e não os pecados pessoais de Adão. Portanto, cada um de nós
cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 10, 12. Como semente, gera semente, da mesma espécie, nós, sementes de Adão, herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Isso é natural. Isso é natural. E a gente precisa estudar isso aqui para entender a importância, a relevância da doutrina da salvação. Por que a gente não entende bem a doutrina da salvação? Porque a gente não entende a doutrina do pecado. Aqui, a doutrina, o sacrifício de Jesus se acentua. Né? Aqui, você olha para Gênesis 3 lá, você vê da semente da mulher, nascerá um que vai esmagar a tua cabeça e você vai morder o calcanhar dele. A semente da mulher. Qual foi? Me cita aí um homem da semente da mulher de Adão, que veio depois, que pisou a cabeça do diabo, que estraçalhou a cabeça dele. Qual ser humano teve capacidade de fazer isso sozinho? Não, só teve um, que foi Jesus Cristo. A cruz de Cristo foi enfincada no Monte Calvário, no Monte Caveira. Não sou muito adepto dessa tipologia, mas o Monte Caveira recebeu o punhal de Deus, fincado lá. E foi nesse punhal de Deus que Cristo está estendido nele. E o sangue que entra nesse Monte Caveira, nessa terra aí, que o sangue de Cristo entra, ele é escorrido por esta cruz e desce nessa terra que é o Monte Caveira. O Monte Caveira é o símbolo do pecado, o símbolo da morte mesmo, do diabo. E a cruz de Cristo, o Cristo nessa cruz, é o símbolo da morte do Calvário, do Cristo que, enquanto morre, dá vida. Enquanto ele morre, o seu sangue gera vidas, de maneira que os mortos saíram dos seus túmulos e apareceram no meio da cidade. É lindo demais. Esse é o Evangelho. Aqueles mortos eram a tipologia dos que vão ser arrebatados quando a trombeta soar. É a tipologia da vida espiritual que estava sendo gerada em todo o universo. Não sei se vocês já viram que o Calvário, o Monte Caveira, o Calvário, ele tem mesmo uma imagem de uma caveira mesmo. E aquela cruz era isso. E é interessante, você tem 3 cruzes. Você tem 3 cruzes. 3 pessoas em que o seu sangue estão sendo derramados. Do ladrão à direita, do ladrão à esquerda. E o sangue deles não faz efeito nenhum. Mas quando o sangue de Cristo chega no solo da caveira, chega ali, ele gera vida. E a gente tem uma dúvida grande sobre esses mortos que ressuscitaram. Eles morreram de novo, porque não era para ficar vivos direto, mas é uma tipologia. Você tem ali. Ou seja, a natureza, a terra estremeceu tudo, e o soldado que está vendo, verdadeiramente este homem era filho de Deus. A história conta que o nome dele era Dimas, e que ele se converteu. Ele viu o Cristo, o dono da vida, morrendo. Como é que o dono da vida morre? Como é que o dono da vida morre? Como é que o Criador da vida morre? Assume o corpo humano. Vocês já viram aquele um médico fazer análise, né? Análise da morte de Cristo, que é um negócio terrível. Mas leia o texto sagrado que você vê. O vinagre para poder. É uma espécie de anestesia. E Cristo não quis. Do seu lado saiu água e sangue, a lança. As pernas dos 2 ladrões foram quebradas para que eles morressem mais rápido, porque os ladrões, eles lutavam contra. Uma hora eles escoravam, sustentavam o peso do corpo aqui nos braços. Quando cansava, levantava com as pernas para poder sustentar. Então ficava nisso. Então, para não ficar sofrendo muito, eles quebravam as pernas para que eles morressem logo. De Cristo não houve essa questão. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Está escrito
Que ele seria o cordeiro perfeito. O cordeiro perfeito não poderia ter mácula, não poderia ter nenhum osso quebrado. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Mas ele morreu na hora certa, no momento certo, e efetuou a salvação de toda a humanidade. Eu só tenho pecado para apresentar diante de Deus. Como diz o pensador, minha culpa, minha máxima culpa. Mas de Cristo não. De Cristo, se o Cristo tiver que abrir a boca, quer dizer, minha inocência, minha máxima inocência. E é na inocência de Cristo que nós, como condenados, somos salvos. Pela graça sois salvos. Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É uma graça que acaba com toda a desgraça. É uma vida que arrebenta com todas as mortes. É uma felicidade que não tem tristeza que para de pé diante dela. É uma misericórdia que acaba com toda a miséria. E é uma bênção que encerra toda a maldição. É bom demais, né, ser crente, né? Ter essa certeza de que esse Cristo, ele efetuou em nós essa salvação. Ontem, nosso culto, é impossível fechar a aula sem falar. Ontem nós tivemos um culto que os céus desceu para mim. Não sei para os outros, mas o céu desceu para mim. Minha esposa estava lá. Não sei se é a sensação dela. O céu desceu para mim ontem. Lá em Butujuru, o céu desceu para mim, Geraldo, ontem. E eu, como um pentecostal que sou mesmo, até o tutano, não aguentei. Tive que sair do ambiente do culto, sair do púlpito e ir lá para fora para chorar, porque o meu choro estava incomodando o culto. Eu não estava chorando, eu estava berrando. Eu estava gritando, porque o céu desceu para mim. E quando o céu de Deus desce para nós, a nossa estrutura humana, o nosso emocional, a nossa racionalidade, o nosso equilíbrio são arrebentados. E nós ficamos prostrados diante daquela glória. E como é bom receber isso. Depois de... Fazia anos, Geraldo, anos, que eu não recebia uma renovação espiritual como aquela. Saí mais crente, saí mais dependente, saí mais dobrado, mais prostrado diante do Calvário. E mais certo de que o amor de Cristo está entre nós, está em nós e deve ser propagado através de nós. Amém? Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus aí. Deus abençoe quem esteve conosco aí também pela internet. Vamos fechar aí a nossa aula? Vamos tirar a oferta para o café? Isso, pode concluir.